Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de combate a incêndio. Eu sou o Capitão Lourenço e hoje vou falar um pouco a respeito de abordagem de ambiente e passagem de porta, que é um assunto muito interessante e que complementa muito bem a nossa última aula de técnicas de aplicação de água. Os objetivos da nossa aula são os seguintes: conhecer a abordagem de ambiente, saber realizar a passagem de porta, saber o que pode ser encontrado atrás de uma porta num combate a incêndio e quais medidas podem ser tomadas conforme o cenário apresentado. Como sumário, temos a própria abordagem do ambiente e passagem de porta e as características e ações que devem ser tomadas quando o foco estiver em cada uma das suas fases, inicial, em desenvolvimento ou quando o foco estiver incubado. Mas afinal, o que é abordagem de ambiente no contexto de combate a incêndio? Bom, abordagem de ambiente são ações de aproximação, abertura de acessos e entrada no ambiente onde tenha um incêndio. A gente deve ter muita cautela ao se aproximar de um local onde tem um incêndio atrás de uma porta, porque não é simplesmente abrir essa porta, deixar essa porta aberta e não ter nenhum tipo de controle de ventilação desse ambiente. A gente sabe que quanto mais comburente a gente dá para um determinado ambiente incendiado, maior a taxa de liberação de calor e, consequentemente, isso pode provocar o desencadeamento de fenômenos extremos do fogo, como flashover, por exemplo. Eu vou mostrar um vídeo agora para os senhores, para que os senhores entendam como funciona todo o processo de abordagem de ambiente e passagem de porta, que deve ser feito preferencialmente por uma dupla de bombeiros. E no vídeo, obviamente, isso é demonstrado de uma maneira bem lenta, para que os senhores vejam e conheçam muito bem todos os movimentos, mas na prática não precisa de ser tão lento assim. Esse processo ele deve ser feito rápido, porque isso é uma parte do processo de combate a incêndio. Então, a dupla de bombeiros se posiciona em frente à porta, faz os processos e faz essa leitura do ambiente antes de entrar e após entrar no ambiente, efetivamente, a porta é fechada. Então, vamos analisar um vídeo, porque no vídeo a gente consegue ver melhor como isso funciona. Bom, nós temos aí a dupla de bombeiros, então eu tenho o chefe, deixa eu pausar o vídeo aqui, nós temos o chefe e o ajudante. O chefe está com o esguicho na mão e temos o ajudante do outro lado. Os senhores repararam que a primeira ação do ajudante é abrir a porta. Ele coloca a mão na maçaneta e abre a porta, certo? Para primeiro ter certeza que essa porta está destrancada e segundo, para ter certeza para qual lado essa porta abre. No caso, aí, a porta está abrindo para dentro do ambiente incendiado. Concordam comigo? Vou voltar um pouquinho aqui. Os senhores vão reparar que quando ele abre a porta, vamos lá, olha, a porta abre para dentro, certo? Então, nessa situação, a porta abre para dentro do cômodo incendiado, correto? Então, quando vocês forem reparar aqui em cima, ó, abordagem de ambiente, posicionamento. Então, o primeiro item que deve ser levado em conta na abordagem de ambiente é o posicionamento. Então, o chefe está posicionado ali do lado da dobradiça e o ajudante está posicionado no lado da fechadura. Bom, por que eles tomaram esse posicionamento e não o contrário, né? Existe um mnemônico para justamente facilitar no decorrer das nossas operações, para que a gente não cometa nenhum erro. Mas nas ocasiões em que a porta abre para dentro do cômodo incendiado, para dentro, o chefe vai ficar na dobradiça, como é o caso da foto aí do vídeo. Tá? Então, é só lembrar do DD, Delta Delta, FF, Fox Fox. Ok? Então, se a porta abre para dentro do ambiente incendiado, o chefe vai ficar na dobradiça. Supondo que a porta abrisse para fora do ambiente incendiado, o chefe vai ficar posicionado no lado da fechadura. Eles trocariam as posições, ok? Então, esse é o primeiro ponto aí que a gente deve observar, que é justamente o posicionamento. Eles já estão posicionados nos seus locais devidos. Ambos estão aí de 4 apoios, certo? De joelhos e bem próximos à porta. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, o segundo ponto aí da nossa abordagem de ambiente é a chamada observação rotativa. Na observação rotativa, a dupla vai olhar para a porta, para a fumaça, para obter o máximo de informações, o máximo de indícios de como o incêndio está
dentro daquele local, mesmo antes de abrir a porta, ok? Claro que aqui eles fazem isso de maneira lenta, mas uma boa visualização na fumaça já dá para você ter uma boa percepção de como é que está o incêndio lá dentro, tá? Então, essa segunda etapa é chamada observação rotativa, não é rotatória, tá? Acontece bastante erro de nomenclatura ao falar, né, essa segunda etapa, mas é a observação rotativa, que é justamente olhar para a porta para saber se ela está termolizada ou não, se ela está muito degradada ou não, e também para conhecer as condições da fumaça, principalmente. Bom, terceiro ponto é o tateamento, tá? Então, posicionamento, observação rotativa e tateamento. Também conhecido como temperatura, essa etapa, na qual a dupla de bombeiros vai tatear de baixo para cima com a palma da mão aberta, melhor dizendo, e com a ponta dos dedos, para que eles descubram, em média, a altura onde está a capa térmica. Então, eles vão subindo. Repare que ambos devem estar de luvas, né? Porque a essa altura do campeonato o incêndio já se desenvolveu, então essa porta, consequentemente, vai estar muito quente. Então, é feito esse procedimento para ter uma noção de onde está a capa térmica, ok? Então, é feito esse processo aí de baixo para cima. Dando prosseguimento, é feito o processo de aguar. Tá? Então aqui, ó, temperatura ou tatear, e por último, aguar, na qual esse esguicho vai ser configurado para o jato mole, correto? Que é o jato compacto a 30 galões por minuto, como vimos na nossa última aula, e aí de baixo para cima ele vai molhando essa porta aí em movimento de zigue-zague para justamente resfriar essa porta e evitar que essa porta termolize, porque a intenção é que nós não percamos essa porta após entrarmos no ambiente, certo? Ela vai ser um limitador da entrada de oxigênio no meio ambiente, tá? Então ele vai molhando essa porta de baixo para cima, justamente para evitar que ela termolize, perfeito? E aí a gente vai poder começar de fato aqui os pulsos, certo? A gente consegue reparar aqui que na passagem de porta temos 2 pulsos neblinados curtos, que serão dados do lado de fora mesmo, em cima da cabeça tanto do chefe quanto do ajudante, eu já vou explicar para que serve, e um pulso neblinado médio no interior do ambiente. Então vamos lá, 2 pulsos neblinados curtos e um pulso neblinado médio no interior. Para que servem esses 2 neblinados curtos do lado de fora? Deixa eu dar o play aqui, vocês vão conseguir entender melhor. Então vamos lá, ele vai dar 1, 2 e um médio lá dentro. Ok? Vamos voltar um pouquinho aqui. Ele vai indicar, ó, em mim, em você e um lá dentro, correto? Vamos de novo aqui. Ele vai fazer a indicação, certo? Verbal e gestual. Jato em mim, em você e um lá dentro. Reparem, ele fazendo esse gestual. Em mim, em você e um lá dentro. Ele aplica um pulso curto em cima dele, um pulso curto em cima do ajudante. Esses pulsos curtos têm duração de quanto tempo? 0,2 segundos, né? Pulso curto tem essa duração de 0,2 segundos, que a intenção é justamente a gente criar uma névoa em cima da cabeça de ambos os combatentes. Por quê? Porque logo após a aplicação desses 2 pulsos é que a porta vai ser aberta. E aí, quando essa porta for aberta, pode sair ali a coluna de gases ou a própria labareda ali da capa térmica em combustão, que ao encontrar com essa névoa de água, ela vai perder força. Então, seria uma maneira de prevenção a essa dupla de bombeiros que está ali em frente à porta, dando esses 2 pulsos curtos antes do pulso médio, certo? Então, foi aplicado aqui os 2 pulsos curtos e agora o médio lá dentro na duração de 2 segundos. Reparem que ele aplica, vou voltar um pouquinho aqui o vídeo, reparem que ele aplica aqui embaixo, né, nesse quadro aqui embaixo, ele aplica para cima, certo? Em direção à capa térmica. É feita uma abertura pequena da porta. Reparem que o ajudante faz uma abertura que é necessária somente para passar o esguicho, tá? Isso é muito importante. Ele não deve abrir muita porta, é uma abertura bem pequena. Além disso, o ajudante, ele olha para o outro lado. Reparem que ele está olhando para a sua direita, certo? Ele abre a porta e nesse momento ele olha para o outro lado, né? Porque como ele abriu a porta, pode ser que esses gases, né, atinjam ali a peça facial dele, né? E se ele estiver sem a peça facial, o rosto, então ele tem que proteger o rosto dele dessa caloria. E o chefe, ele coloca a mão lá dentro,
Reparem bem isso. O esguicho ele passa da porta, passa dessa entrada da porta. Por isso que a dupla de combatentes tem que estar bem próxima à porta. Tá? A gente não pode ter medo da porta, tem que estar bem colado a ela mesmo para que a gente seja o mais efetivo na técnica. Tá? E aí aplica por 2 segundos esse pulso neblinado estreito lá dentro e eles aguardam de 5 a 8 segundos. Ok? Então tá aqui, ó, aguardar de 5 a 8 segundos e o chefe vai fazer o gestual de novo, um em mim e você um lá dentro. Vamos lá. Beleza, mesma coisa, ele guarda. Esse procedimento, senhores, vai ser realizado quantas vezes for necessário. No momento que o ajudante abre a porta e o chefe aplica algo lá dentro, o chefe tem que fazer essa visualização de como está o ambiente lá dentro. Porque se o ambiente estiver em condições favoráveis de avançar, ele vai avançar. Tá? A ideia disso tudo aqui também, senhores, é que a gente consiga diminuir a potência, vamos dizer assim, né? Diminuir a quantidade de calor do incêndio sem se expor desnecessariamente. Então a gente está abrindo uma fresta, jogando água na capa térmica, fechando ali a porta para dar tempo daquele incêndio absorver toda aquela água, correto? Para depois a gente entrar. Então fazendo as passagens de porta 1, 2, 3 vezes, a gente não tem uma matemática exata porque cada incêndio é um incêndio, mas fazendo esse procedimento a gente consegue encontrar um cenário muito mais favorável, muito mais fácil de trabalhar depois de entrar, tá? Então aqui no exemplo do vídeo, são realizadas 2 vezes, né? E aí ele vai indicar que eles vão entrar, correto? Beleza, então, só voltando aqui essa última parte, ele aplica um pulso neblinado curto em cima dele, um curto no ajudante e dentro um curto também. Certo? Ele não aplica um médio não nessa terceira etapa, porque como ele vai entrar logo depois, ele aplica um jato, um pulso neblinado curto, tá? Porque não tem sentido, né, você jogar uma boa quantidade de água e você entrar no ambiente logo após, a produção de vapor de água vai ser muito grande, então por isso que ele aplica um pulso curto, assim, logo após que o ajudante abre a porta. E aí, uma vez a porta aberta, ambos passam pela porta e logo após o ajudante ele deve fechar a porta. Perfeito? Bom, obviamente essa é uma porta para treinamento e ela tem um espaço embaixo que justamente facilita a passagem da mangueira. Porém, na realidade, a gente não vai ter como fazer essa manobra, né? A mangueira passar por baixo da porta. Porém, a porta deve permanecer fechada o máximo que der, tá? A porta não vai ficar talvez totalmente fechada, mas devemos deixá-la o máximo fechada possível para limitar essa entrada de comburente. Ok? Após isso, após entrar no ambiente, podem ser encontrados 3 cenários distintos. Né? O incêndio pode estar na sua fase inicial, na sua fase de desenvolvimento, na sua fase de decaimento. E aí vai depender, você vai aplicar técnica conforme o cenário. O que o capitão Eduardo Mendes aqui está executando é a realização do pulse penciling. Acredito que eu tenha falado isso na aula de técnicas, mas ele aplica um pulso neblinado amplo curto, que é para resfriar a capa térmica, e logo após aplica um pacote d'água no foco. Ok? Vamos observar. Então, um pulso amplo, outro pulso amplo e um pacote d'água, correto? De novo, um pulso amplo e um pacote d'água. Claro que a ideia, depois de passar da porta, é você ir avançando e progredindo, né, em direção ao foco. Aqui é só uma demonstração para que os senhores entendam bem como funciona essa transição do pulse penciling, ok? Perfeito. Dando continuidade, revisando o que a gente viu no vídeo, certo? Então, quando a gente fala de abordagem de ambiente, é muito simples a gente imaginar as 4 etapas que devem ser realizadas, porque basta a gente pensar em porta. O P representa posicionamento, OR é observação rotativa, T, temperatura ou tatear e água, aguar. Então, como eu disse, né, a observação rotativa tem a finalidade de obter indícios do que está ocorrendo no interior do cômodo, através da leitura da fumaça. Teremos uma aula à frente que vai falar só de leitura da fumaça. E a temperatura da porta deve ser checada à procura de indícios que demonstrem a presença e altura da capa térmica. Perfeito?
Se a porta estiver pirolizando ou termolizando, aplicamos o jato mole, porque ela representa o recurso que vai limitar a minha ventilação. Para a confirmação das suspeitas, é necessário efetuar a abertura de uma porta para a confirmação visual da condição no interior do cômodo. Para isso, procede-se da seguinte forma. Então, o jato deve ser regulado para neblinado estreito. Então, lembra lá na nossa aula de técnicas, o jato ele tem 4 regulagens. Compacto, neblinado estreito, neblinado amplo e neblina. Ele deve ser regulado para o neblinado estreito. Por quê? Por que não compacto? Por que não neblinado amplo? Vou dar uma justificativa aqui. O compacto ele vai estar muito fechado e você vai aplicar água num ponto pequeno da capa térmica, certo? Então, se eu tenho condições de espalhar mais essa água no meu ambiente, se eu tiver o meu jato um pouquinho aberto, vai ser melhor. E por que não amplo, então? Porque o amplo, além de eu não ter muito alcance, o amplo, ele pode acabar batendo nas paredes e na própria porta, quando ela estiver aberta, tá? Pelo fato dele ser muito aberto. Então, o ideal é o neblinado estreito mesmo, para que ele passe ali na pequena abertura da porta. O operador dos guichos, o chefe, no caso, lança 2 poços neblinados curtos sobre a porta, deixando em suspensão uma neblina de água na região superior próxima à porta, com a finalidade, justamente de diluir esses gases, diluir essa capa térmica que pode estar muito aquecida. O auxiliar de linha, que é o ajudante, no caso, posicionado para a abertura da porta de modo protegido, abre a porta deixando à mostra uma pequena fresta. E pela fresta, o operador dos guichos, o chefe, lança um pulso neblinado médio, duração de 2 segundos, na parte superior da abertura, enquanto visualiza as condições do interior. Ok? Então vamos falar agora um pouquinho dos focos na fase inicial. Bom, após realizada a passagem de porta, podemos encontrar focos em 3 situações distintas. Focos na fase inicial, focos na fase de desenvolvimento ou focos incumbados. Bom, encontrando-se focos na sua fase inicial é a condição mais tranquila que tem, porque é um cenário que por si só não apresenta grandes riscos, nem para a guarnição e nem para as vítimas, porém devemos tomar bastante cautela com relação aos aspectos relativos à segurança. Então devemos estar sim utilizando o nosso EPI completo e equipamentos de proteção respiratória, mesmo que aparentemente aquele cenário seja um cenário de tranquilidade. Além disso, por se tratar de um foco nessa fase inicial, devemos utilizar pouca água, priorizando o ataque direto e o penciling, que é chamado também como um pacote d'água. Então devemos utilizar pouca água, não nos afobarmos com a quantidade de fumaça, porque mesmo o foco nessa fase inicial ele pode gerar muita fumaça. Certamente não vai ser uma fumaça de cor escura, mas o volume de fumaça pode ser um volume muito grande. Então, não deixar surpreender com essa quantidade de fumaça e sim ser o mais efetivo possível aplicando pouca água a foco. Inclusive nos incêndios na fase inicial, a água não pode ficar empoçada no meu cenário de incêndio. Não pode ter água escorrendo no local de evento, porque isso quer dizer que essa água ela não foi devidamente aproveitada. Então, o chão tem que estar seco. Perfeitamente seco, porque aí sim você aplicou a quantidade de água suficiente para o tamanho e para as condições daquele foco. Uma segunda hipótese do que podemos encontrar num ambiente de incêndio é de termos focos em desenvolvimento. Na verdade, é muito mais possível que encontremos esse tipo de foco do que o foco nessa fase inicial. Então, chegando num determinado evento que eu tenha encontrado focos em desenvolvimento, certamente esse cenário ele tem uma periculosidade muito maior do que o focos na fase inicial, porém a abordagem deve ser a mesma. A passagem de porta deve ser feita da mesma maneira e a minha atenção ao controle da ventilação daquele local deve ser redobrada, porque nesse caso eu tenho uma quantidade de calor muito maior e que se eu não tiver esse controle efetivo da ventilação, eu posso ter inclusive um flashover. Quando a gente fala de controle de ventilação nessa fase, principalmente, eu vou demonstrar aqui com 2 vídeos que mostram o não controle dessa ventilação efetiva e o que acontece quando a gente não se preocupa com essa ventilação, correto? Então vamos para o vídeo. Bom, como primeiro vídeo demonstrativo, nós temos aqui um incêndio numa edificação residencial, na qual temos um incêndio aqui na sua fase de desenvolvimento, visto aí as condições do foco, as chamas bem elevadas, temos aí a fumaça de cor muito escura, bastante turbulenta, mas eu quero
demonstrar aqui, priorizar nesse vídeo, é o controle da porta, né? A porta ficou aberta a todo momento. Deixa eu voltar um pouco aqui. A porta está aberta a todo momento, então ela permite a entrada de comburente à vontade. Não tem nenhum tipo de controle da admissão de comburente nesse ambiente. Os bombeiros estão se equipando ali em frente à porta, mas a fumaça toda entra em ignição, fazendo aí a transição da fase de desenvolvimento para a fase de desenvolvimento completo. Então, um simples controle de porta prejudicou muito aqui o andamento da operação, né? Tornou as coisas bastante difíceis, pelo fato de não ter esse controle. Tá certo? Bom, vamos para o segundo vídeo. É uma situação bem parecida também, né? Temos aí um incêndio nessa fase de desenvolvimento. Os bombeiros aí estão se equipando aí em frente à porta, né? Prontos para entrar. E mesmo tendo bastante fumaça, existem condições de entrar. Os bombeiros estando devidamente equipados com EPI, equipamentos de proteção respiratória, eles vão entrar para fazer o combate ofensivo. Até então, tudo bem. Essa porta poderia estar fechada, né, devendo ser aberta somente no momento em que eles fossem entrar. Porém, o que ocorre é outro bombeiro, ele começa a quebrar as vidraças, as janelas, para liberar a quantidade de fumaça que está dentro daquele ambiente ali, para melhorar a visibilidade, né, do bombeiro que esteja lá dentro, enfim. Então ele começa a fazer essas aberturas, porém o que acontece naturalmente, entrada do comburente, né? Essa fumaça já está muito quente, ela vai entrar em ignição e aí, mais uma vez, a gente tem essa transição aí para a fase de desenvolvimento completo. Então, quer dizer que a ventilação ela nunca deve ser feita? A resposta é não, ela pode ser feita, mas é um tipo de técnica, né, de estratégia que deve ser utilizada juntamente com a equipe de água, certo? A equipe do ABT. Então, primeiro, a ventilação deve ser feita prioritariamente em locais que tem como fazer a limitação dela, né, que não era o caso aí, que eram janelas de vidro. E segundo, mesmo caso eu não tenha como fazer, né, esse abre e fecha de portas ou janelas para controlar essa ventilação, eu tenho que fazer isso muito bem combinado com a minha equipe de combate a incêndio, de água. Por quê? Nesse caso, se eu não tenho um recurso já feito ali, já estabelecido, a coisa só está piorando, eu não tenho uma água ainda nessa situação. E segundo, que a ventilação, o padrão, o ideal é eu aplicar água num determinado local, num determinado cômodo. Vamos imaginar o seguinte, como o cenário seria diferente. O bombeiro entra com a linha de mangueira, aplica a água no foco ou na fumaça, e aí sim é feita a ventilação aos poucos. Então toda a caloria daquele ambiente ia sair, essa fumaça não ia estar tão combustível, tão quente, e aos poucos eu ia conseguir, né, dissipar toda essa fumaça, tirar toda essa fumaça que encontrava-se dentro da edificação para fora e sem comprometer a minha operação. Tá? Então a ventilação ela pode ser feita, mas eu tenho que trabalhar junto com a água. A ventilação sozinha, só abrindo, né, os acessos, o incêndio que antes estava controlado ele vai aumentar muito de volume pelo aumento da taxa de liberação de calor. Então, já que a gente está falando de focos em desenvolvimento, e para reforçar o que foi falado um pouquinho na aula passada, qual a conduta que deve ser tomada nesse tipo de situação? Temos ali um cenário que a fumaça é bastante escura, tem já uma capa térmica bem formada, a temperatura já está alta no ambiente. O que o bombeiro deve fazer idealmente? Bom, primeiro ele deve entrar num ambiente completamente equipado, né? A primeira condição para que a gente realize o combate ofensivo, que é o combate que é feito dentro da edificação, dentro do cômodo. Então esse bombeiro estando com EPI completo e com EPR, ele vai entrar na edificação de 4 apoios para ficar o mais distante possível da caloria da capa térmica, e aí ele deve aplicar os pulsos neblinados amplos, curtos, que são aqueles com a curta duração de 0,2 segundos. Amplos, né, porque eles precisam ser bem abertos, porque se eu aplicar um jato muito fechado na fumaça, isso vai prejudicar muito a minha visibilidade. Então, quando a gente vai falar de combate ofensivo, que é aquele que a gente entra na edificação, eu sempre vou priorizar pouca água, correto? Então, o militar de joelhos vai aplicando esses pulsos amplos, nessa duração de 0,2 segundos, nessa abertura bem ampla,
até eu chegar ao foco. Então ele vai progredindo de 4 apoios, certo? Até chegar no foco. Chegando no foco, ele aplica o pacote d'água, certo? Então, sempre com pouca água e tendo a noção, a consciência do que vai acontecer após a aplicação daquela técnica escolhida. Caso aconteça, e é comum de acontecer no calor ali do evento, eu fazer uma aplicação errada, por exemplo, apliquei um jato compacto na fumaça, não me abalo, espero ali o ambiente absorver aquela quantidade de água e aí eu corrijo meu esguicho para a posição adequada e aí sigo no trabalho. É comum errar, né, ainda mais no começo, quando não se tem muita intimidade com o esguicho, porém, a gente deve ter sempre foco, o acerto e não o erro. Mas caso errou, espera um pouco, espera o ambiente absorver aquela manobra errada que você fez e aí você vai progredindo em direção ao foco. Chegou ao foco, pacote d'água, pouca água em direção ao foco. Nesse momento, sim, a gente pode fazer um trabalho em conjunto com a ventilação. Então, apliquei água ao foco, aí sim, aquele incêndio ele vai perder força e aí sim eu posso abrir as janelas, posso abrir as portas, para que aí sim, eu com o controle do incêndio, eu vá aplicando água aos poucos, né, tendo a certeza que essa fumaça ela não tem força suficiente para entrar em ignição. A gente consegue perceber isso principalmente pela coloração da fumaça. Quando a gente aplica água na fumaça, ela é de cor escura, ela já vai para uma cor acinzentada, mais esbranquiçada, e aí dificilmente essa fumaça vai entrar em ignição. Nesse ponto, aí sim, a gente pode fazer uma ventilação com mais tranquilidade. Por fim, vamos falar dos focos incubados, que são aqueles presentes na fase de decaimento. Foco incubado é aquele que ele está numa situação na qual tem muita caloria ainda, eu tenho combustível, a fumaça está bastante combustível, porém eu tenho ausência de comburente. Então, essa situação é a situação na qual, se eu tiver uma entrada inadvertida ali de comburente, eu posso ter a ocorrência do backdraft, que aí sim é o pior fenômeno extremo do fogo, onde tem um grande deslocamento de massa de ar e acontece uma explosão de fato, certo? Então, eu tenho que evitar ao máximo esse cenário. Então, o que eu vou fazer caso o meu foco seja um foco incubado? Bom, o processo é o mesmo. Para passar uma porta, procedimento de passagem de porta, posicionamento, observação rotativa, temperatura ou tato, aguar, certo? Feito isso, eu vou partir para aquela segunda parte, na qual o ajudante abre a porta e eu aplico os pulsos lá dentro, certo? Porém, nesse caso, no caso do foco incubado, eu posso ter já dentro desse ambiente um risco de ocorrência de backdraft e o próprio ambiente, vai me mostrar alguns sinais, como fumaça em corcaque, alta pressão e alta temperatura no ambiente. Eu tenho uma sobrepressão nas frestas, certo? Dá para ouvir alguns assobios pelas frestas das portas. Eu tenho ali a porta se degradando com muita facilidade em virtude da alta temperatura. Então, eu já tenho alguns sinais, a fumaça CAC também, eu já tenho alguns sinais claros de que aquele local pode ter a ocorrência de um backdraft. Então, eu fiz ali a primeira parte da minha abordagem de ambiente, passagem de porta, certo? Fiz o PORTA. Vou partir para a segunda parte, pulso em mim, pulso em você, pulso lá dentro. Fiz isso. Verifiquei que a condição é extrema, que realmente existe um risco de backdraft. Então, eu posso partir para saturação por neblina. O que a saturação por neblina faz? Ela acontece na seguinte situação. Quando eu tenho um cenário pré-backdraft, certo? Onde um ambiente que tem a possibilidade de ocorrência, eu coloco o meu esguicho na posição neblina, a gente viu isso na nossa última aula, na aula de técnicas, mas só relembrando, eu posiciono o meu esguicho na posição de neblina, com ele totalmente aberto, em 30 galões por minuto, com a mangueira sobre o meu ombro, e eu de pé, certo? Porque quanto mais aberto o meu esguicho, menor o alcance, então eu preciso estar de pé. Então o ajudante abre a porta para mim e eu vou aplicar de 3 a 5 segundos, direcionado para a parte superior do cômodo, né? Direcionado para a fumaça, esse jato de água. Depois fecho a porta por 12 e aguardo, né? Por 12 a 15 segundos e vou fazendo esse procedimento quantas vezes for necessário, com a intenção de, sim, melhorar em muitas condições daquele ambiente para que aí eu possa prosseguir com segurança. Tá ok? Então vamos lá, relembrando. Se eu cheguei num determinado local, fiz ali, né, a minha abordagem de ambiente, passagem de porta,
e verifiquei ali na observação rotativa que as condições daquele ambiente me traz sinais indicativos de backdraft, eu vou fazer normal aquela parte do pulse em mim, pulse você, pulse lá dentro, faço isso uma vez e confirmo o que eu acho que está acontecendo com a porta fechada. Então tem todos os sinais ali, mas bom, você precisa de uma confirmação. Essa confirmação quando você faz essa pequena abertura ali de entrada, né, para que o jato de água passe pela porta. Você verificou que a condição está muito extrema, fecha a porta e já se prepara para fazer a saturação por neblina. Repare que a saturação por neblina, eu vou aplicar bastante água no ambiente, também vou dar um tempo maior para que o ambiente absorva aquela quantidade de água. Então a ideia é que eu vá resfriando e diminuindo a potência desse incêndio, certo? A periculosidade e a caloria desse incêndio. Mais uma vez, vou fazer isso quantas vezes necessário for, até eu sentir confiança para adentrar nesse local de incêndio. Principalmente, o bizu é mais fácil identificarmos a mudança na cor da fumaça. A fumaça ela diz muita coisa a respeito de como está o nosso incêndio. Então, por mais que tenham diversos sinais, na prática, bastando olhar para a fumaça, a gente consegue saber como que está o comportamento daquele incêndio. E aí, a fumaça já ficando mais acinzentada, mais clara, a gente tem muito mais segurança para entrar naquele ambiente e aplicar ali um pacote d'água, um jato mole, só para finalizar aquele foco, né, que apresentava um risco muito grande no início, por se tratar de foco cubado, mas o final da história é mesmo a gente aplicando ali o pacote d'água e o jato mole para finalizar de vez com o rescaldo. E assim encerramos a nossa aula de abordagem de ambiente e passagem de porta e nos vemos na próxima oportunidade.